Muito bem, pessoal, conforme nós havíamos combinado, vamos iniciar nossa aula 2 de hidráulica industrial. E para essa aula vamos trabalhar um pouquinho de dimensionamento de cilindros, né? Nós vamos aprender a calcular a força de avanço do cilindro e também a força de recuo. Vamos entender um pouquinho o que é a força de um cilindro. Então, olha só, a força de avanço, né? A força de avanço é quando eu tenho o óleo sendo deslocado para a parte de trás do cilindro e a pressão faz com que esse êmbolo desloque, né? Ou seja, essa pressão vezes a área desse êmbolo, o quanto ela consegue deslocar de massa nessa haste, né? Então seria essa a força de avanço, né? A força de avanço desloca, né, a massa, né? Ok? Então essa é a força de avanço, a pressão de óleo na área desse êmbolo. Muito bem, força de avanço, nós vamos denotar ela por força A. Ok? Então força A para nós é a força de avanço. A força de avanço do cilindro hidráulico ela é calculada da seguinte forma. Força de avanço ela é a área do êmbolo vezes a pressão. Tem a área do êmbolo, né? Se eu olhar o cilindro pela parte de trás, o êmbolo ele é um círculo. Portanto, eu vou ter que calcular a área circular do êmbolo, né? E a área de um círculo nós sabemos que é π vezes raio ao quadrado. Portanto, achando a área do êmbolo, eu multiplico pela pressão e eu encontro a força de avanço do cilindro. Lembrando que pressão é uma variável conhecida no sistema, né? Ela está estabelecida já. Vamos fazer um pequeno exercício para nós fixarmos esse conhecimento. Bom, vamos então iniciar calculando a área do êmbolo, né? Como nós sabemos, a área do êmbolo vai ser π vezes raio ao quadrado, né? O diâmetro do êmbolo é 6, portanto o raio é 3. Então é π, 3,14, vamos usar o π reduzido, vezes o raio do êmbolo que é 3, né, ao quadrado. Isso vai dar 28,26 centímetros quadrados de área para o êmbolo. Ok? Bom, agora podemos calcular a força. Eu tenho a área, posso calcular a força, porque eu sei que a força de avanço ela é a área do êmbolo vezes a pressão, que é 60 bar. E aí está a força de avanço, 1695,60 kgf por centímetros quadrados. Está aí nossa força de avanço. Bem simples calcular, né, pessoal? Acho que é bem tranquilo. Ok? Força de recuo. Vamos entender um pouquinho como se comporta a força de recuo no cilindro hidráulico. Quando eu tenho o recuo do cilindro, eu também tenho uma força, né, uma massa que ele pode puxar na haste, né? Então seria a pressão de óleo nesse êmbolo, ou seja, só na parte do êmbolo, na parte da haste não, né? Por isso nós vamos perceber que a força de recuo é menor do que a força de avanço, né? O óleo, né, pressão de óleo sobre o êmbolo, e o cilindro recua, ele tem uma força de recuo. Tá bom? Muito bem, vamos então denotar a nossa força de recuo por força R. Então, força R para nós é força de recuo. Como que eu vou calcular a força de recuo? Força de recuo será a área do êmbolo menos a área da haste vezes a pressão. Por que isso? Se eu olhar pela parte da frente do cilindro, eu vou ver o quê? Eu vou ver a haste e vou ver o êmbolo. Então eu vou ver um círculo maior do êmbolo e um menor no meio que é a haste. Porém, a pressão de óleo vai ser aplicada só na coroa. Por isso que eu tenho que
fazer isso, né? A área do êmbolo menos a área da haste vezes a pressão. Que a área do êmbolo menos a área da haste é a área dessa coroa, né? Eu consegui encontrar a força de recuo. Vamos agora então calcular para esse cilindro a força de recuo que ele possui, né? Bom, para mim calcular a força de recuo do cilindro, né, eu vou iniciar calculando a área da haste, porque a área do êmbolo eu já tenho, já calculei, né? Ok? A área da haste também, a haste também é um círculo, então vai ser π vezes raio ao quadrado. Qual raio? O raio da haste. A haste tem 4 centímetros de diâmetro, portanto o raio é 2, né? Então a área da haste vai ser 3,14, que é o π, multiplicado por 2, que é o raio dela, ao quadrado. E aí está a área da haste, 12,56 centímetros quadrados. Bom, a força de recuo nós sabemos que ela é a área do êmbolo menos a área da haste vezes a pressão. Então, é só eu fazer a área do êmbolo, que é o 28,26, menos a área da haste, que é o 12,56, vezes a pressão, que é 60. E aí está a minha força de recuo, 942 kgf por centímetro quadrado, né? Veja que também não tem nenhuma dificuldade para você saber qual é a força de recuo do cilindro, né? Ok, pessoal? Muito bem, olha só a força de avanço, né, do cilindro. Deu 1.695,6 kgf por centímetro quadrado. Olha a força de recuo, 942. Olha a diferença de força que o cilindro tem para avançar e para recuar. Então a diferença é muito grande. Então temos que cuidar muito quando formos escolher um cilindro, né, para aplicar em um determinado processo. Tá bom, pessoal? Essa aí é uma aula rápida, né? É só para a gente aprender a calcular essas duas forças, tá? Vou seguir adiante com outras aulas e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom?